Fala, gente, beleza? Uma boa noite a todos. Estou retornando aqui com as gravações para o canal. Esse é o primeiro vídeo, 8 meses depois de eu ter feito, se não me falha a memória, 3 vídeos. O primeiro falando ali sobre o batismo bíblico, o segundo, o dom de línguas bíblico, o dom de línguas bíblico parte 2 e o batismo bíblico. E hoje eu gostaria de estar falando sobre os alimentos imundos, né? O que a Bíblia diz sobre a nossa alimentação, o que a Bíblia diz sobre a nossa dieta, sobre aquilo que nós podemos ou não comer. E por que a Bíblia diz essas coisas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de abrir a Bíblia, antes de abrir a Palavra de Deus, é a gente começar com uma oração. Vamos fazer uma oração então, curve as vossas frontes e vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, muito obrigado por nunca ter faltado nada, Pai. Por nunca ter faltado nem o que comer e nem o que beber, Pai. Muito obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor sempre está comigo, Pai. O Senhor sempre está com quem está escutando essa mensagem, com quem está escutando essa oração por meio do vídeo, Pai. Pai, eu venho te pedir que o Teu Santo Espírito nos conforte, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude, Pai. Em meio às provações, nos ajude em meio às dificuldades e esteja conosco, Pai, a todo momento. E Pai, que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, Senhor. Pai, que neste momento, que o Espírito Santo, aquele mesmo que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, possa ser o nosso professor, Pai, e possa nos ensinar algo no dia de hoje. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar falando aqui hoje sobre os alimentos imundos, né? A primeira coisa que a gente tem que falar é que os alimentos imundos, eles surgiram, eles foram citados ali na Bíblia, em Levíticos capítulo 11, e também, se não me falha a memória, aqui em Deuteronômio capítulo 14. Eu vou só confirmar aqui com vocês. É isso mesmo, em Deuteronômio 14 também mostra a lei sobre os animais limpos e os imundos. E o outro texto que vocês podem estar consultando é o texto de Levíticos capítulo 11, do verso 1 ao 47. Bom, falando aqui sobre Levíticos e Deuteronômio, a gente tem passagens, né, que são no Antigo Testamento. Levíticos e Deuteronômio são 2 dos 5 livros ali que a gente atribui a autoria a Moisés. Nós atribuímos que Moisés escreveu o Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio. E, bom, vamos estar falando a respeito, então, das leis dietéticas, né, daquilo que nós podemos ou não comer, tendo como base que foi dado essa lei ali do Antigo Testamento, né, para aquele povo, para aquela nação, e isto, como as coisas que Deus fez ali no Antigo Testamento, se perduraram até os dias de hoje, né, como é o caso também da lei, que nós dizemos que a lei é de Moisés, só que na realidade a lei ela não é de Moisés, né, ela foi escrita pelo dedo de Deus, então a lei ela pertence a Deus e ela se perdura até aos dias de hoje. E assim também são as leis dietéticas, né? A lei da alimentação. Então a gente já viu aqui a origem aí em Levíticos 11 e também em Deuteronômio 14 aparece ali sobre as leis dos alimentos, né? Mas tem textos no Novo Testamento que eu chamo de passagens controvertidas, passagens assim que são de difícil compreensão, de difícil interpretação, né? A primeira delas, já no primeiro livro do Novo Testamento, é uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 15, mais especificamente no verso 11. Vamos abrir aqui a Bíblia no Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Eu não sei se a Bíblia vai estar aparecendo aí no vídeo, entretanto, em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, o título é Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. E a gente vai estar lendo aqui esse texto, né? O verso 1 diz: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Detalhe: a tradição dos anciãos consistia do quê? De lavar a mão antes de comer. O que está acontecendo aqui é que vieram de Jerusalém e foram falar com Jesus alguns fariseus e escribas e estavam perguntando para Jesus:
Por que que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? E qual é a tradição dos anciãos? É o comer após ter lavado as mãos, né? Ou seja, se os discípulos estavam transgredindo isso, é porque os discípulos, eles estavam comendo sem ter lavado a mão. Isso é a tradição dos anciãos. Isso é tradição de homens. Ponto. Verso 3. Ele, porém, ele quem? Jesus, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Verso 5. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus está dizendo que eles invalidam a palavra de Deus por causa da tradição deles, por causa da tradição de homens. Verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mais uma vez, o que é preceito de homem? O que é tradição de homem? O que é tradição dos anciãos aqui? Seria: eu só posso comer se eu lavar a mão antes da refeição. É isso que Jesus está criticando. Agora olha só que interessante. Verso 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Verso 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Vou encerrar por aqui, para a gente falar sobre como que esse texto é interpretado pelas pessoas. As pessoas invalidam a lei de Deus, de Levíticos 11, de Deuteronômio 14, para dizer que hoje você pode comer de tudo. E elas utilizam esse texto aqui. A gente leu até o verso 20, mas a gente só leu a primeira parte do verso 20. A segunda parte do verso 20 diz o seguinte. Eu vou ler desde o início novamente, verso 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. E aqui a gente vê que o assunto, desde o princípio do texto até o seu final, é sobre o comer sem lavar as mãos. Aqui não está em pauta comer carnes imundas e comer aquilo que Deus não permitiu em Levíticos 11 ou em Deuteronômio 14. E por que eu digo isso? Jesus estava conversando aqui com os judeus. Os escribas, fariseus, eles eram judeus, logo eles já não comiam carne imunda. E não há indício nem relato de que após esse episódio, os discípulos passaram a comer carne imunda. Muito pelo contrário, a gente tem um outro episódio que está em Atos capítulo 10, onde Pedro tem uma visão de um lençol cheio de carnes imundas descendo do céu. E ele, morrendo de fome, ele está em êxtase, né? Por isso que ele tem essa visão, ele se nega e fala que não vai comer. E Deus fala assim para ele, fala 3 vezes, né? Para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro diz que não vai comer. Por quê? Porque aquela carne é imunda. Então reparem, se Pedro tivesse entendido aqui em Mateus capítulo 15 e também em Marcos capítulo 7, que são as duas passagens que falam do mesmo evento, do mesmo acontecimento, se ele tivesse entendido que Jesus purificou carne imunda, ele, quando estava morrendo de fome e tendo ali uma visão por conta da sua êxtase, ele teria comido aquela carne em visão.
para não ter morrido de fome, digamos assim. Entretanto, ele falou: eu não vou colocar nada imundo na minha boca. Isso mostra que Pedro, anos depois de Marcos 7, de Mateus capítulo 15, ele ainda continuava entendendo que existia uma diferença entre o que era impuro e o que era puro, entre o que não podia ser comido e o que podia ser comido. Então, quando alguém vier dizer para você que você pode comer de tudo, e utilizando esses textos como Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, você já sabe que o assunto aqui não é sobre liberar o consumo de carne imunda, mas sim sobre a tradição dos homens, e que o comer sem lavar as mãos não contamina o homem, porque o que contamina o homem é o que vem do coração, porque de lá procedem os maus desígnios, o adultério, a prostituição, os homicídios, enfim. Jesus está falando sobre o quê? Não é sobre liberar para comer carne imunda. Jesus está dizendo que eles estavam observando demais tradições, estavam observando demais coisas que mostravam o exterior do ser humano, mas que o problema estava no interior. E não tem como dizer que essa questão de diferença de alimento é tradição de homem, porque isso foi dado pelo próprio Deus, em Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Então não tem como chamar isso de tradição de homens. Tem alguns outros textos aqui que a gente poderia estar abordando, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Então hoje nós lemos Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, a gente não leu, mas fala sobre o mesmo assunto, Marcos capítulo 7. Vocês podem estar lendo aí depois e vocês vão ver que está falando exatamente sobre a mesma coisa. E os outros textos que eu quero abordar futuramente são os textos de Atos capítulo 10, e também 1 Coríntios capítulo 10, 25 e Colossenses 2, verso 16 e 17. Então, por hora, vamos encerrando aqui. Antes de encerrar, vamos fazer uma oração e que vocês possam ser abençoados aí por essa palavra, por esse estudo breve da palavra, e que isso de alguma forma possa alcançar vocês, sanar alguma dúvida que vocês pudessem ter a respeito deste assunto. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui retornando a fazer os vídeos, Pai. Hoje o tema foi aqui sobre os alimentos imundos, né, Pai? E sobre os alimentos puros também, que nós encontramos na Bíblia, em Levíticos capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14, Pai. E nós lemos aqui Mateus capítulo 15, Pai, que é a mesma passagem que acontece ali em Marcos capítulo 7. Muitas pessoas têm usado essas passagens para defender de que nós podemos comer de tudo, mas nós sabemos que não é assim que funciona, Pai. A sua lei dietética, ela permanece, Pai. E, Pai, eu quero pedir para que o Espírito Santo, que ele venha a ser o professor, que eu venha a ser apenas uma boca, um lábio, as cordas vocais, Pai, que vão estar trazendo a sua palavra, mas que o Espírito Santo seja o professor e convença as pessoas, Pai, do pecado, da justiça, do juízo e também da Tua palavra. Que todos fiquem bem, Pai, que o Senhor seja com todos eles, perdoa-nos pelos nossos pecados, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.